Vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 10, versículo 1 ao 9, diz assim: Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: Serei bondoso com Anum, filho de Anás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor: Anum, o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: Fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra ele Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha, na entrada do portão da cidade. E os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Macá estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e formou linha contra os sírios. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos orar. Pai, queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Obrigado pelo privilégio que tu nos concede de estar aqui. Muitos, Pai, já partiram dessa terra e já não podem mais ouvir as boas novas, já não podem mais ouvir a tua palavra, mas tu tens nos concedido a oportunidade de mais uma vez sentar à tua mesa, ouvir a tua instrução. E a tua palavra, ela é vida, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos conduz pelo caminho que o Senhor assim deseja. Que nessa noite, mais uma vez, o teu Santo Espírito se mova nesse lugar, trazendo entendimento, revelação e trazendo a vontade do coração do Pai para cada um de nós. Toma o teu lugar de honra aqui, Senhor Jesus. Opera em nosso meio o teu querer e a tua vontade. Seja a cura, seja o milagre, seja a salvação, seja a transformação, a libertação, enfim. Mova-te nesse lugar, Senhor. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tomo posse do poder e autoridade que tu me concedes, Senhor Jesus. E nesse momento eu amarro, manieto todo o pensamento, toda a ação maligna contra a vida dos meus irmãos, para roubar o entendimento da palavra, para que o coração se feche, para que o sono ou o espírito de distração venha operar nas suas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, que cada mente de cada um dos meus irmãos seja levada cativa ao senhorio de Cristo, e a tua vontade e a tua voz, somente tua voz e a tua vontade se estabeleçam aqui em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu estava no meu devocional. Diga devocional. O que é o devocional?
É um tempo seu com Deus. Um tempo onde você sai do ambiente da família, sai do ambiente do trabalho, e você entra no seu quarto, como Jesus mesmo ensinou. Vá para o teu quarto, e ali o teu pai que está em secreto, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai adorá-lo, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, devocional é um tempo seu com Deus. Diga comigo, devocional é um tempo a sós com Deus. Então eu estava no meu tempo a sós com Deus, e depois de orar eu estava lendo a palavra, e eu estou lendo justamente o 2º livro de Samuel. E quando eu li esta passagem, o Senhor me chamou a atenção a algo. Ele me prendeu a atenção ali, e eu queria avançar a leitura, mas eu não conseguia, e eu lia de novo esse texto, e ali eu ficava. E o Senhor, Ele foi ministrando algumas coisas comigo, e eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Esse texto, querido, ele vai nos revelar coisas preciosas, e se você aqui esta noite, você compreender o que o Senhor quer falar, e você aprender e colocar em prática na sua vida, você será guardado de muitas coisas que se levantam contra a sua vida e o seu caminhar aqui na terra. Quantos querem viver em paz? Todos nós desejamos paz, queremos viver em paz com os outros. E o próprio Deus, Ele espera isso de cada um de nós, que você viva em paz com todos. Mas não é fácil você viver em paz, porque cada ser humano tem uma mentalidade, um ensino, uma cabeça, e às vezes pode acontecer, no meio desses relacionamentos mal entendidos. Diga comigo, mal entendidos. Esse é o tema da mensagem, mal entendidos. Amém? Então o texto é claro. Davi queria fazer o bem. Diga comigo, Davi queria fazer o bem. A Bíblia diz que o pai deste rei, que agora estava reinando, ele havia morrido. Naás havia morrido. E o próprio Davi lhe declara com as suas palavras: Naás foi bom para mim, ele fez algo bom para mim, e agora ele morreu e o seu filho reinou, o trono está reinando, e eu quero consolar ele. Esse novo rei estava no período da luta. Ramon estava no período do luto. Não é da luta, do luto. Diga luto. É fácil passar pelo período de luto? E muitos de nós, muitas vezes no período do luto, o que nós queremos? O que você espera dos seus amigos? O que você espera de pessoas que se relacionam próximo a você? Que no mínimo eles te mandem uma palavra, te deem um abraço, porque isso vai confortando o seu coração. Por mais que somente Deus Ele possa remover a dor do luto, mas quando alguém te abraça, quando alguém demonstra um carinho por você, aquilo ajuda a sarar as feridas de um luto. Então Davi queria abençoar Ramon, Davi queria curar, abraçar ele e dizer para ele: olha, eu estou aqui, você está nesse período difícil da sua vida, você está vivendo luto, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui, eu me importo contigo, o seu pai foi bom comigo e eu quero ser bom com você. Então Davi, ele não foi até Ramon, mas ele enviou mensageiros, e quando esses mensageiros chegaram na casa desse rei, e declararam para ele: olha, o meu senhor Davi nos enviou até você, para consolá-lo, fruto de você ter perdido seu pai. A Bíblia diz que os conselheiros daquele rei olharam para ele e falaram: você acha que Davi veio, mandou esses servos para consolar o teu coração, porque o teu pai havia feito bem para ele? Você acha que isso é verdade?
nós acreditamos que esses mensageiros estão aqui por outro propósito, que eles estão aqui para espiar a nossa cidade, para ver as nossas fraquezas, para ver os lugares por onde eles podem nos atacar, para futuramente nos atacarem e tomarem a nossa cidade. Era isso que Davi queria? Quem concorda que era isso que Davi queria? Não era. Qual era o objetivo de Davi? Consolar. Davi estava com um objetivo nobre, um objetivo honrado, consolar alguém. Mas ali houve um grande mal entendido. Fruto desse mal entendido, irmãos, uma grande guerra se desencadeou. E o que acontece na guerra? Quem concorda? Muitas pessoas inocentes morreram, fruto de um mal entendido, fruto de uma guerra que poderia ser evitada, se não tivesse entrado ali no coração daqueles conselheiros e no próprio coração do rei, este mal entendido. Mas a questão é, será que nós estamos sujeitos a ser mal interpretados ou mal entendidos também? Sim ou não? Ou você está imune a ser mal entendido, mal interpretado? Ou interpretar alguém de uma forma errada? Será que não acontece conosco, às vezes, de sermos mal compreendidos? Quem aqui já foi mal compreendido ou passou por um mal entendido alguma vez? Levante a mão bem alto para mim ver. Pouquíssimos não levantaram. Aleluia, glória a Deus, que você não passou por mal entendido. Mas eu acredito que 99% de nós vai enfrentar isso. Vai passar por um mal entendido, será mal compreendido. Amém? E às vezes, querido, por sermos mal compreendidos, ou você compreender algo de uma forma errada, pode, assim como aconteceu nos dias de Davi, ter consequências gigantescas, ter consequências horríveis, desfavoráveis. Guerras, inimizades e tantas outras coisas podem acontecer fruto de um mal entendido. Essa noite eu quero falar algumas coisas. Primeira delas, como surgem os maus entendidos? Diga assim: como surgem os mal entendidos? Primeira coisa, comunicação ineficiente ou inexistente. Nós precisamos ser pessoas comunicáveis. Diga para alguém perto de você: se comunique. Amém? Muitos mal entendidos acontecem porque nós às vezes não nos comunicamos, não paramos para conversar, não sentamos. Grande parte de nós vive uma correria, sim ou não? Às vezes a gente quer que o nosso dia tenha mais horas. Quem já pensou assim alguma vez? Meu Deus, como eu gostaria que esse dia tivesse mais horas. Não vai ter, irmãos. É tudo uma questão de se ajustar. O mundo está correndo, nós estamos correndo. E muitas vezes, fruto do nosso corre-corre, nós não paramos para ouvir as pessoas, para nos relacionar, para conversar. Nós precisamos dialogar. Diga dialogar. Só marido e mulher, levanta a mãozinha para o céu aí agora. O que o casal precisa fazer de vez em quando? Dialogar. Vou falar bem pausado. Ter conversa. Relacionamento. Olho no olho. Bota os filhos dormir. Se tem filho pequeno e os filhos não param, deixa eles dormir.
e vai conversar, vai ter relacionamento. Abre o teu coração e diga para o outro: abre o teu coração também, que eu quero te ouvir. Isso evita um monte de mal entendido. Amém? Conversa, diálogo. As nossas palavras precisam ser compreendidas pelo outro. Então não vai conversar com alguém na forma culta. O que é a forma culta? Usando palavras difíceis. Amém? Fale normal, de uma forma entendível. A pessoa que está ouvindo, ela precisa te entender. Não pode ficar sem compreender a tua linguagem. Imagina se eu estou pregando aqui em russo. Você vai entender? O que esse homem está falando? Meu Deus, alguém traduz aí. Não estou entendendo nada. Então você precisa entender o que a outra pessoa está falando. Amém? Então, um fruto da nossa comunicação ineficiente ou inexistente, querido, pode acontecer mal entendidos. E às vezes nós temos uma característica de nos calar. Às vezes a gente prefere ficar quieto. Não, eu vou ficar quieto, que daí eu evito um monte de coisa. Não evita nada. Claro que você tem que saber conversar, saber dialogar, saber colocar a situação, mas é necessário conversar. Diga conversar. Claro, não vai ficar a noite inteira lá de papo, cansando o teu cônjuge, cansando outra pessoa, que ela vai olhar para você e vai dizer: tá, acabou, chega, não vai nem mais prestar atenção, vai deitar, vai virar e vai dormir. Mas é necessário conversar. Quantos têm conversado? Pouco, né? Tem que conversar mais. Larga esse telefone, né? Muitos mal entendidos podem ser evitados, viu? Quando você conversa. Presta atenção aqui, porque a chapa vai esquentar. Diga para alguém perto de você: a chapa vai esquentar. Ah, mas eu pensei que você sabia. Às vezes a gente, ser humano, está pensando algo e imagina que o outro tem que saber. Tu é adivinho, por acaso? Tu lê o futuro, prevê as coisas. Quem é que lê o futuro aqui? Prevê tudo. Levanta a mão. Ninguém. Aí a gente quer que o outro saiba o que está aqui dentro. O que tu naquela noite ficou pensando, tu quer que o outro saiba. Ai, mas eu pensei que tu sabia. Aí a pessoa vai te olhar: mas tu nem falou nada. E aí já começa: te puxo, que te largo, que te pego, que te solto, e aleluia. Abre o coração. Diga para alguém perto de você: abre o coração. E no final da conversa, um conselho. Uma palavra chique, amém? Pede o feedback. Quem é que sabe o que é feedback? Os mais da geração mais atual, eles sabem o que é feedback. Quem é que não sabe o que é feedback? Levanta a mão. Eu sabia. É uma linguagem mais da nossa geração, né? É que nem os jovens de hoje, meu Deus, eles têm umas linguagens, irmãos, que às vezes eu fico assim: o quê? Me explica isso. Tu faz alguns cursos de marketing, de outras áreas, aí os camaradas têm uma linguagem, tu tem que, se tu é de uma geração da minha, do 45, tu tem que ficar assim, meu Deus, o que os caras estão falando? E pesquisar e tentar entender, para que você compreenda o que está ali naquela mensagem. O que é pedir feedback? É olhar para a pessoa e dizer assim: você entendeu o que eu falei? Eu fui claro? Me diga aí o que você entendeu. Ficou alguma dúvida? Eu vou te esclarecer. Amém? Peça o feedback. Principalmente para os homens. Diga para os homens:
já vou explicar. Por que tem que pedir o feedback para os homens? Aleluia. Agora vou brincar contigo, tu tá rindo aí, vou te dar no meio. Não. Por que tem que pedir o feedback para os homens? Porque o homem presta atenção somente numa coisa. A mulher é um ser dotado de sobrenaturalidade. A mulher é diferente. Deus criou diferente, glória a Deus. Se fosse igual a nós, meu Deus. A mulher consegue ficar atenta no filho, atenta nas panelas, atenta no celular do marido, atenta em tudo. Ela é ligada, ela é um radar ambulante. Ela tá... O homem não, gente. Se tu quer que o homem entenda, você tem que ser claro, tem que olhar nos olhos dele, tem que sentar. Ele não pode estar fazendo outras coisas. Se o homem está fazendo alguma coisa, não tenta falar com ele nessa hora, porque ele não vai entender a metade das coisas. Aí depois ele vai olhar e vai dizer assim: o que tu falou mesmo? Como é que tu vai ficar? Com raiva. Mas esse homem não me escuta. Aprenda por que ele não te escuta. Porque ele está ligado em outra coisa. Bota ele sentado, amém. Faz um mate ali, só vocês dois, conversa, interage. Aí ele vai prestar atenção. Se ele estiver fazendo outra atividade, irmão, esquece. É ou não é assim? Ou estou mentindo? Vamos lá. Segunda coisa, por que os mal entendidos eles surgem? Porque às vezes nós ficamos com dúvida dentro do nosso coração. Diga dúvida. A dúvida ela não pode existir. Ela não pode estar aí. O que começa a acontecer com a dúvida dentro de nós? Ela começa a ser fomentada. O nosso pensamento começa a pensar e imaginar muitas coisas quando há alguma dúvida dentro do nosso coração. Vou te dar um exemplo. Estou pregando aqui e eu procuro olhar para todos, principalmente para aqueles que estão mais antenados na mensagem. Aqueles que estão meio dormindo ou distraídos, eu não gosto de olhar para eles na mensagem. Por quê? Por quê? Vai me distrair. Parece que eles não estão prestando atenção. Então aquele que está ligado, que está assim, ó, esse eu olho mesmo, porque parece que me passa algo. Esse camarada quer aprender, eu vou ensinar, vamos junto. Mas aquele que está assim, ó, ou está mexendo no celular, eu evito olhar para ele, mas eu procuro olhar para todos. Quando a gente trocou o altar de lá para cá, para mim foi um desafio. Porque o altar era lá e a igreja era posicionada para lá, então eu ficava só aqui, ó. Que nem goleiro dentro do gol. Olhando para frente, mas agora não, eu preciso. No primeiro dia foi terrível. Eu fiquei perdido. Agora eu já estou habituado. Amém? Aí a pessoa pode ficar pensando: esse pastor não gosta de mim. Ele não me olha. O que é isso? Um mal entendido, uma dúvida no coração. Ah, porque ele me olhou. Às vezes eu estou fazendo expressão facial aqui. Você não se comunica, você se comunica só pela boca? Como é que a gente se comunica? Por gestos, expressão facial, tudo isso. São linguagem corporal. Aí às vezes eu estou fazendo uma linguagem corporal e eu olho aqui pro Araci, talvez com um olhar, né, meio torto, meio vesgo, sei lá como é que fica. E o inimigo pode semear dentro dele lá uma dúvida: ó, esse camarada não gosta de você, olha como ele está te olhando, torto, enviesado. Pode ou não pode acontecer? Já aconteceu contigo isso? Sim ou não? Levanta a mãozinha para o céu, deixa eu ver. Aleluia. Não sai com dúvida. Pastor, vem cá, eu tenho que falar contigo hoje, tem que ser hoje. Eu fico aqui até meia-noite se for preciso, mas eu atendo todos vocês, amém? Pastor, quando o senhor me olhou lá de cima daquele jeito,
e eu pensei isso e isso a seu respeito, é verdade? Confere. Aí eu vou te explicar. Ô irmã, que cilada, que mal entendido, que seta do capiroto, para te tirar daqui, distanciar, quebrar o nosso relacionamento, quebrar a sua atenção, para te prender em algo. E aí quem é envergonhado? O inimigo. Deus é glorificado e a dúvida é arrancada do seu coração e você é fortalecido. Amém? E o mal entendido não cresce. Amém? Então eu preciso, se eu estou com dúvida, eu preciso sanar as minhas dúvidas. Diga para o irmão perto de você, não fique com dúvida. Está com alguma desconfiança, alguma dúvida? Vai atrás, vai saber o que é. Amém? Porque senão o bicho fica trabalhando, irmãos, na nossa mente. Quer ver o terceiro ponto? Por que os mal entendidos surgem? Porque às vezes as pessoas tentam imaginar o que o outro está pensando. Quem já tentou fazer isso? Ou já foi visitado por esse sentimento de tentar imaginar o que o outro está pensando? Ah, ele está pensando isso a meu respeito. Eu já conheço. Quem já teve esse sentimento? Levanta a mão. Ah, bem-vindo ao time. Somos seres humanos. Isso acontece. E muitas vezes nós começamos a imaginar o que o outro está pensando a nosso respeito, e às vezes ele nem está pensando aquilo nada. E ali surge o mal entendido. E o que pode acontecer diante de um mal entendido? Desgraças, brigas, intrigas, discórdia, separação, guerra, como aconteceu aqui nos dias de Davi, mortes, por causa de um mal entendido. Quantos querem ser mal entendidos aqui? Passar por um mal entendido? Ninguém. Então nós temos que aprender a lidar com o mal entendido. Amém? Para que ele não aconteça, ou raramente possa acontecer, mas quando ele acontece eu possa saber como agir, para envergonhar essa situação. Quarto ponto. Por que os mal entendidos às vezes acontecem? Devido à diferença cultural. Diga diferença cultural. Se vem uma pessoa de outro estado para cá morar aqui, e a gente usa a nossa linguagem gaúcha, talvez ele não possa interpretar errado uma palavra sua, por causa de uma questão cultural, sim ou não? Tem palavras que num contexto de cultura tem um significado. Você vai para outro estado, aquela mesma palavra tem outro significado. Como é que a gente chama o pão aqui, o pão francês? Como é que chama o pão francês em outros lugares? Pão d'água, pão francês. Aí você vai num desses lugares longe aí que eles chamam de pão francês, você pede, me dá um cacetinho. Eles podem entender errado. Aí o balconista tira um cacete mesmo. Você não queria um cacetinho? É só um exemplo, tá? Tosco, mas é assim que acontece, querido. Às vezes os mal entendidos, viu? Por causa de diferença cultural, diferença de estudo, diferença de tantas coisas. Nós não somos iguais. Não temos a mesma formação, o mesmo conhecimento de ambos. Cada um de nós nasceu numa família, criado por pessoas diferentes. Então a gente carrega uma estrutura de conhecimento diferente. Algumas coisas em comum, mas outras diferentes. E isso pode ocasionar os mal entendidos também. Amém? Quinto ponto. Fazer pré-julgamentos. Fazer pré-julgamentos. Deixa eu falar de mim, para não falar dos outros. Eu fiquei 7 anos dentro do exército. E o meu perfil é um perfil mais sério. Eu já fui mais sério do que hoje. Hoje eu já dou mais risada, viu? Quando nós moramos em Taquara, eu e minha esposa, isso em 2007, 2008,
Dentro do nosso círculo de amizade, tinha um homem desse tamanho. Amém? Chamado Moisés, um homenzão desse tamanho. Pequenininho Moisés, mas um grande coração. Não é bullying com os baixinhos, viu? Olha o mal entendido aí. Eu não mostrava muito os dentes. Eu sempre fui mais sério. Sabe qual era o meu apelido para ele? Tio K é sem graça. Ele me chamava assim de tio K, por causa do meu primeiro nome, Carlos, né? O tio K é sem graça, porque ele não dá risada. Mas é o meu perfil, é o meu jeito de ser. Não significa que eu não seja feliz, que eu não goste de brincar, não. Agora, você vê, por exemplo, o irmão José Carlos. Você vê ele toda hora rindo. Aí talvez você está aí olhando para ele fazendo um pré-julgamento. Ei, eu não quero me relacionar com aquele cara lá. Porque ele é um cara muito cheio, orgulhoso. Isso é um pré-julgamento. Mas quem conhece ele, quem convive com ele, sabe o grande camarada que ele é, o grande coração que ele é. Amém? Aí a gente olha às vezes para as pessoas e faz um pré-julgamento delas sem conhecer. Quem já fez pré-julgamento de alguém sem conhecer a fundo? Quem já, com sinceridade, quem já olhou e pensou assim, esse pastor não está com nada? Brincadeira, brincadeira. Esse pastor isso, esse pastor aquilo, isso, irmão, isso, esse irmão, isso. Pré-julgamento. Aí começa a conviver, conversar. Se meu, cara, como tu é legal, como tu é bacana. Eu tinha uma impressão sua. Eu tinha uma imagem sua totalmente diferente. Estou surpreso contigo. Como tu é legal. Quem já teve essa experiência? De fazer um julgamento de alguém, depois com o tempo você olha e vê aquela pessoa e diz assim, como eu estava enganado. Quem já passou por isso? Pare de fazer pré-julgamento, viu? Porque senão pode acontecer os mal entendidos. E aqui, depois que a gente faz os pré-julgamentos, vem o sexto ponto. A gente tem uma tendência humana e natural de propagar informações sem conhecimento adequado. Entre parênteses, eu vou traduzir toda essa frase numa palavra só. Eu falei bonito para falar agora abertamente, rasgar o verbo. Amém? Vou repetir. Bonito, olha só. Propagar informações sem conhecimento adequado. Vulgo. Vulgo fofoca. Hein, Juliano, conhece? Já ouviu falar do José Carlos? Não dá uma risada, isso e aquilo. A gente tem uma tendência, porque a gente fez um pré-julgamento da pessoa, e a gente não gostou dela naquele primeiro momento. Aí a gente tem aquela tendência de falar para os outros informações que você nem sabe. Fofoca. Deus se agrada de fofoca? Quem é que aqui já brincou de telefone sem fio? O que é você dá uma mensagem aqui, lá no final a mensagem chega igual? Aí aqui o outro fala para o outro, o outro fala para o outro, o outro fala para o outro, meu Deus, vira um caminhão de mentira. Amém? Fruto de uma pequena fofoca. Não sabe, não fala. Amém? Não conhece a situação, não sabe dos detalhes, fica quieto, não fala, não propaga falsas informações ou meias verdades, porque isso pode gerar mal entendidos, e esse mal entendido pode atingir quem? Você. Porque você foi um propagador de fofoca. Mas você falou.
eu ouvi o fulano falar que você falou. E aí te explica agora. Viu só? Como é que os mal entendidos surgem? Como é que as situações, às vezes, de guerra, de coisas cabulosas podem ser geradas com pequenas coisinhas, mas elas podem ser evitadas. Quem concorda? Digam amém. Amém. Muito bem, estou indo para o fim. O que fazer após um mal entendido? O que tem que fazer após um mal entendido? Primeira coisa, restabelecer o diálogo, para tentar entender todo o processo de como aquilo foi gerado. Amém? Estabeleça o diálogo, converse com aquela pessoa e procure entender como surgiu. E você vai ficar espantado, querido, porque às vezes uma coisinha tão pequena trouxe um acontecimento tão grande, e ali será tudo resolvido. Aleluia! Que tremendo quando as coisas se resolvem, não é verdade? Isso é muito importante. Resolver as coisas, acabar com os mal entendidos. Sabe que às vezes a gente tem mal entendido aonde? Dentro da nossa família, da nossa casa. E aí estamos perdendo de desfrutarmos uns aos outros, como família, pais e filhos, irmãos, fruto de maus entendidos. Será que Deus se agrada disso? Não. Deus, Ele quer que a gente viva em comunhão. Diga comunhão. Segunda coisa que você tem que fazer após o mal entendido e quando as coisas se estabelecem por meio do diálogo: perdoar. Se perdoar uns aos outros. Isso agrada o Senhor, isso é a vontade de Deus. Quando o mal entendido ele é descoberto, você tem o diálogo, o próximo passo é se perdoarem mutuamente. Amém? Aí estanca de vez aquele mal entendido, aquela situação. Você é curado, aquela pessoa é curada, Deus também te perdoa porque você perdoou, e você e aquela pessoa se fortalecem, vocês ganham, amém? Vocês saem ganhando daquela situação. Todo aquele que perdoa sai ganhando. Quem gosta de perder aqui? Ninguém de nós. E o perdão é algo libertador, que nos sara, que nos cura. Nós precisamos nos perdoar uns aos outros. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Aquela guerra poderia ter sido evitada. Aqueles homens não precisavam ter morrido. O mal entendido entrou no meio daquela história e gerou coisas terríveis naqueles dias. Davi queria abençoar, Davi queria consolar aquele rei, mas o mal entendido bateu a porta. Que você tenha aprendido nessa noite com essa mensagem. É uma mensagem de ensino, que vai trazer crescimento, vai trazer qualidade para a sua vida, para os seus relacionamentos no dia a dia. Vamos aplaudir Jesus bem forte?